Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma doença de origem desconhecida tem afetado crianças e adolescentes no mundo. Inclusive, há suspeita de casos aqui no Brasil. Um levantamento feito aqui pela agência CNN revela que o Brasil tem 20 os casos suspeitos de hepatite aguda grave em crianças. 7 desses casos estão aqui na cidade de São Paulo, estado que registra o maior número dos que estão sendo investigados. Entre os sintomas mais comuns dessa hepatite aguda grave estão febre, fraqueza, dor abdominal, diarreia, vômitos, pele amarelada e também a perda de apetite. Então são sintomas que muitas vezes podem ser comuns a outras doenças, mas é importantíssimo que os pais monitorem os seus filhos e procurem um hospital em caso da piora do quadro, estejam muito alerta. Os sintomas já foram registrados em crianças e adolescentes de pelo menos 20 países, com cerca de 230 crianças sob acompanhamento médico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que cerca de 10% dos pacientes identificados na Europa precisem passar por um transplante de fígado. Na Indonésia, o governo confirmou 3 mortes relacionadas à insuficiência hepática dos pacientes. Os primeiros relatos de um conjunto anormal de casos de hepatite aguda infantil foram registrados no início de abril, no Reino Unido. No dia 15, a OMS emitiu um alerta global sobre a gravidade da situação. Até agora, pesquisadores não conseguiram identificar as causas da hepatite aguda infantil, embora tenham descartado as causas mais comuns. Segundo a OMS, a prioridade é determinar a causa da doença para que seja controlada. A hepatite aguda grave é incomum em crianças e, de acordo com a organização, vírus comuns na condição não foram detectados. Uma das suspeitas é de que o surto esteja ligado ao contágio dos pacientes por um adenovírus, mas apenas 74 pacientes testados apresentaram resultado positivo para o agente infeccioso. Efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19 foram descartados como causa, já que muitas crianças e adolescentes não tinham recebido o imunizante. Afinal, o que a comunidade científica já sabe até aqui? É o que vamos descobrir com a Raquel Moarec. Ela é médica infectologista do Hospital São Luís e da Clínica Medicina Interna Personalizada. Doutora Raquel, sempre um prazer conversar com você. Bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, doutora Raquel, para começar, o que é hepatite aguda grave, doutora? Neste caso, foi notificado a primeira vez lá no Reino Unido a respeito de em torno de 70 casos em média lá de uma hepatite que aconteceu em crianças até 16 anos. É uma síndrome clínica identificada como uma inflamação no fígado com alteração das funções hepáticas com a transaminases muito elevadas. O normal de hepatite, que é o comum das hepatites virais, A, B e C, que são as principais, ela dá um caso em mais de 100 mil. Quer dizer, demora e é um caso mais devagar e não é tão grave nas crianças no geral. O que é diferente agora? Um caso, 10 casos, tem um de gravidade levando a uma insuficiência hepática importante e podendo levar a quase um transplante hepático, que é o que está acontecendo. Então, é uma incidência muito grande de uma hepatite não diagnosticada com as outras etiologias mais comuns e mais brandas como a gente tinha antes. Então, a diferença dessa manifestação é a gravidade, doutora? Gravidade e a incidência é muito alta nesses casos de hepatite nessa faixa etária. É muito alto. Vamos dizer, 10% dos casos levaram a quadros de transplante. Hoje nós estamos em torno de 300 casos e 30 foram para transplante. Desses 30 tivemos óbito. Então, ele é muito de maior incidência e muito grave. E quais são os sintomas que essas crianças, esses jovens estão apresentando? Então, normalmente é uma dor, né? Dor na barriga, com diarreia, com vômito. Pode apresentar aquela icterícia, que ele é amarelão, e uma prostração muito grande. Foi feito todos os exames, não tinha nem quadro de febre e não tinha isolado nenhuma das 5 hepatites. Nós temos as 3 principais, A, B e C, e nem a D nem a E. Então, no diagnóstico dessa quadro é dor na barriga, diarreia, vômito, não tem febre, há uma prostração, essa icterícia, esse amarelão,
e não tem isolamento das hepatites convencionais. Quando a gente fala que não tem isolamento das hepatites convencionais, é algo então inédito? É um registro inédito dentro da medicina? É um registro que nós temos que investigar a real etiologia. Foi-se adentrado a hipótese do adenovírus ser isolado nessas crianças, mas nesses casos que tiveram esses transplantes, foi estudado o próprio fígado, nesse estudo desse fígado que foi retirado, não foi encontrados os adenovírus. Isso quer dizer que o adenovírus era uma oportunista em alguns dos casos, em torno de 30% a 40% dos casos, não em todos, e não era ele o causador da hepatite grave fulminante que culminou com a retirada do fígado desses 10% dos casos. Então, ele era só uma coisa presente. Ainda tem outras hipóteses que está sendo estudado pela Organização Mundial de Saúde, falando que poderia até ser o SARS-CoV que estaria presente dentro desses fígados. Ainda nós não temos uma evidência confirmada, científica, geral, batendo o martelo que ele poderia levar a esse quadro de hepatite, mas é o que está se discutindo ainda hoje como uma causa possível. Não isolamento nasal dos vírus, mas a presença dele já direto em fígado. Mas isso ainda não está definido. Mas já está descartada a relação desses episódios, por exemplo, doutora, com a vacina contra a Covid-19? 100% descartado com relação à vacina. Isso não procede. Isso porque tem crianças de 1 ano, abaixo de 1 ano, que está apresentando esse quadro de hepatite e não tem nada a ver com vacina. Então, em si, não tem relação causal com a vacinação do Covid. É sempre bom esclarecer, né, doutora? Uma outra questão. Diante de um surto, os pais logo ficam preocupados. É motivo de preocupação, doutora, para quem está nos ouvindo nesse momento? Tem como, por exemplo, prevenir os seus filhos de não contrair essa doença que ainda não tem registro oficial aqui no Brasil? A gente não tem a via exata de qual seria a entrada, se ela é por respiratória, se ela é por gotícula, se ela é pela mão na boca, se é por água contaminada, porque a gente não tem qual a real isolamento. Nós tivemos aqui no Brasil em torno de 16, quase 20 casos suspeitos, mas nenhum deles confirmado como uma hipótese dessa hepatite aguda grave no país. Então ainda não tem nenhum caso confirmado no nosso país. Caso meu filho, meu sobrinho, meu vizinho, enfim, um conhecido tenha esses sintomas, como devo proceder, doutora? Teve dor de barriga, náusea, teve icterícia, levar para uma assistência médica em pronto-socorro ou pelo próprio pediatra e fazer os exames sorológicos e fazer o segmento dessas transaminases e poder ser avaliado de forma ideal e avaliar a sua queda. Então você vai ter um aumento, depois vai ser o declínio delas, é aí que tem que ser feito o segmento e a avaliação. Evitar medicamentos que seriam de agressão hepática, né? Então normalmente a gente não usa nem o Tilenol, né? Que é o paracetamol, ele pode ter também um sinergismo em piora da função hepática. Então, também drogas hepatotóxicas a gente suspende. E orienta mais alimentos que sejam laxativos para que o fígado não trabalhe muito. Então, teve essa dor, diarreia, teve esse quadro, teve essa icterícia, assistência médica de pronto-socorro, os serviços têm que ser alertados, como já foram, né? Nós temos alerta já pela Secretaria de Saúde, pelo município, não só pelo estado e nacional também. Já é considerado uma doença de notificação, onde é feita todas essas investigações diagnósticas sorológicas, para a gente ter também uma conduta rápida e que segure bem esses casos. Mas até agora, graças a Deus, nenhum caso no país. Que continuemos assim, né, doutora Raquel? Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Sempre um prazer. Eu agradeço a vocês. Até mais.